Adventista Sucatinga Beberibe 7 no YouTube. Vamos lá, mas antes, deixe seu joinha ou seu like, se inscreva em nosso canal e deixe sua presença do dia nos comentários para você receber a sua presença aqui no canal. Agora, sem delongas, vamos à lição desse dia. Bom estudo! Esse templo é a casa de Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia de Sucatinga, Beberibe, Ceará. Seja bem-vindos à lição da Escola Sabatina Adulto, aqui no canal Adventista Sucatinga Beberibe 7 no YouTube. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor. E atenção! Nossos vídeos aqui provavelmente será interrompido temporariamente pelo fato que meu aparelho no qual é realizado a edição aqui no canal Adventistas Sucatinga Beberibe 7 está apresentando pequenos fragmentos em sua respectiva tela, levando assim ficar comprometido a visualização por completo da tela. Leva alguns dias, mas creio que a média de como está indo essa frisura na tela aqui do aparelho, acredito que qualquer momento o mesmo irá não funcionar. Ou seja, nós, daqui do canal, estamos disponibilizando o QR Code e a chave Pix, para que você venha realizar sua doação voluntariamente em prol para arrecadar fundos e assim comprarmos um outro aparelho mais avançado tecnologicamente falando. Assim nós continuamos com nossos materiais aqui no canal. Podemos contar com a sua colaboração? Maravilha! Deus seja louvado! É só apontar a tela do seu telefone nessa imagem que você está vendo aqui na tela. O nosso QR Code ou a nossa chave Pix, que é evandoadventistabeberibe@gmail.com. E se você não conseguir fazer a anotação da nossa chave Pix, temos o QR Code aqui em nossa tela, tá? Agradecemos sua compreensão e colaboração, tá? Que o Senhor lhe abençoe. Agora, vamos ao estudo desse dia? Pegue sua Bíblia e a lição da Escola Sabatina e vamos conferir, estudar a lição desse dia. Vamos lá? Bom estudo! Confie nele em todo tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Salmo 62, verso 8. Querido Deus e Pai, nesta hora nós queremos colocar a nossa mente e o nosso coração diante da Tua presença. Num mundo cheio de distrações, religiosidade vazia e palavras sem sinceridade, ensina-nos a orar como Jesus ensinou, com verdade, com humildade e dependência do Pai. Perdoa-nos pelas vezes que transformamos a oração em rotina mecânica, aparência espiritual ou simples repetição de palavras. Que esse estudo nos lembre que a oração não é espetáculo, mas relacionamento. Não é performance religiosa, mas é comunhão viva contigo. Também pedimos pelo Teu Espírito Santo sobre cada pessoa que está acompanhando esse estudo agora. Visita os cansados, fortalece os desanimados,
consola os aflitos e desperta aqueles que esfriaram na fé. E que cada coração aqui presente volte a sentir fome da tua presença e desejo sincero de buscar o Senhor a cada manhã. Abençoa também os pedidos deixados nos comentários, as famílias representadas aqui, os enfermos, os que enfrentam lutas silenciosas e aqueles que precisam de direção espiritual. Fala conosco através desta lição e transforma a nossa maneira de orar. Em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos. Estamos estudando a lição 7, a oração na prática. Hoje é terça-feira, 12 de maio, e o tema de hoje, Jesus nos ensina a orar. Na época de Jesus, eram muito valorizadas as orações longas, cuidadosamente elaboradas, como uma encenação, com palavras rebuscadas e muitas vezes decoradas. Jesus criticou essas orações, apontando-as como exibição de falsa piedade. Isso está lá em Mateus, capítulo 6, versos 5 ao 8. Irmãos, Jesus não condenou a oração longa em si, mas a oração usada para impressionar pessoas. O problema era transformar espiritualidade em espetáculo. E isso continua atual. Há quem fale mais para parecer espiritual do que para realmente falar com Deus. Os discípulos viam Jesus orar e sabiam que a oração era parte essencial da sua vida. Vamos ver Lucas capítulo 5, verso 16, conforme está na lição. Lucas capítulo 5, verso 16. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Lucas 6, verso 12. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 9, 18. E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Tem mais passagem, Lucas 22, 41. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava. Lucas 24, verso 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. E também Marcos capítulo 1, verso 35. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Marcos 6, verso 46. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Retornando ao texto da autora, ao observá-lo, perceberam um contraste com os líderes religiosos e entenderam que havia muito mais na oração do que haviam considerado. Então pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Vejam só, irmãos, os discípulos não pediram: ensina-nos a pregar, mas ensina-nos a orar. Eles perceberam que a força de Jesus não vinha de aparência religiosa, mas da comunhão silenciosa com o Pai. Entrelinha importante: atividade religiosa sem oração verdadeira vira vazio espiritual. Jesus mostrou aos seus discípulos e a nós que podemos orar com simplicidade, na linguagem do dia a dia. Ele ensinou que a oração deve ser sincera e brotar do coração. Irmãos, isso confronta a ideia de que Deus só ouve orações bonitas. Muita gente ainda acha que precisa impressionar Deus com palavras difíceis quando ele procura sinceridade. Observe os elementos da oração ensinada por Jesus, que será detalhada na sequência. Ela está em Lucas capítulo 11, versos 2 ao 4 e Mateus capítulo 6, versos 5 ao 15. Começa: Pai nosso que estás nos céus.
Aqui há o reconhecimento do relacionamento pessoal com o Pai de todos nós. Vejam, irmãos, Jesus começa com relacionamento, não com regras. O cristianismo sem intimidade com Deus vira apenas sistema religioso. Continuando a oração, santificado seja o teu nome, quer dizer, reverência e respeito diante da santidade de Deus. Nós vivemos uma geração que quer um Deus próximo, mas sem reverência. Intimidade sem respeito produz irreverência disfarçada de liberdade espiritual. Venha o teu reino. Aqui há o anseio pela volta de Cristo e pela habitação do Espírito Santo até que isso aconteça. Irmãos, muitos querem as bênçãos do reino, mas não o governo do rei. Pedir venha o teu reino também significa aceitar que Deus governe a nossa vida. Prosseguindo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Entrega e oração para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida, confiando que Ele sabe o que é melhor, em vez de apenas pedir o que queremos. E essa talvez seja a parte mais difícil da oração. Muitos querem que Deus realize seus planos, não necessariamente que Ele conduza a vida deles. Na sequência, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui há um pedido de sustento necessário, tanto físico, o alimento e a água, quanto espiritual, Jesus e sua palavra viva. Aqui Jesus ensina dependência diária. O problema moderno é querer segurança sem depender de Deus. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Aqui há arrependimento, busca de perdão e disposição de perdoar como Deus nos perdoa. Tem gente pedindo misericórdia enquanto alimenta ressentimento escondido. Não existe espiritualidade saudável sem perdão. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui há súplica por proteção e abrigo contra o mal neste mundo. O texto lembra que o mal é real. O perigo é viver espiritualmente distraído, como se não existisse batalha espiritual. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Admissão de que tudo o que somos, temos e fazemos pertence a Deus, glória e louvor somente a Ele. A oração termina devolvendo a glória a Deus, não ao ego humano. Fé verdadeira não busca autopromoção espiritual. A pergunta para nossa reflexão: por que não orar mais e buscar a Deus a cada manhã, falando com aquele que o ama mais do que qualquer outro? O que está impedindo você de fazer o que sabe que deve fazer? Ore agora, como Jesus nos convida. Essa pergunta final, ela confronta diretamente a nossa prioridade espiritual. Muitas vezes não falta tempo para orar. Faltam interesse, disciplina e percepção da nossa dependência de Deus. Eu convido você a me acompanhar a partir de agora na leitura dos comentários de Ellen White. O Senhor não deu esta oração, a oração do Pai Nosso, para as pessoas repetirem como uma fórmula. Ele deu-a como ilustração do que devem ser nossas orações, simples, sinceras e compreensivas. Muitas orações são feitas sem fé. Emprega-se determinada forma de palavras, mas não há real insistência. Essas orações são duvidosas, hesitantes, não trazem alívio aos que as fazem, nem conforto ou esperança aos outros. Emprega-se a forma da oração, mas falta o espírito,
mostrando que o suplicante não sente sua necessidade. Aprendam a fazer orações curtas e diretas ao ponto, pedindo exatamente aquilo de que necessitam. Aprendam a orar em voz alta onde apenas Deus os pode ouvir. Não façam orações fingidas, mas sinceras, fervorosas, que expressem a fome da alma quanto ao pão da vida. Se orássemos mais em particular, seríamos capazes de orar mais inteligentemente em público. Essas orações duvidosas, hesitantes, haviam de cessar. E quando nos empenhássemos com nossos irmãos em culto público, poderíamos aumentar o interesse da reunião, pois levaríamos conosco alguma coisa da atmosfera do céu, e nosso culto seria uma realidade e não mera forma. Se a alma não se dilata em oração em seu aposento particular e enquanto está ocupada nos serviços diários, isso se manifesta na reunião de oração. A vida da alma depende da comunhão habitual com Deus. Dão-se a conhecer suas necessidades e o coração se abre para receber novas bênçãos. A gratidão procede de lábios não fingidos, e o refrigério recebido de Jesus manifesta-se em palavras, em atos de ativa beneficência e em devoção pública. Há amor no coração para Jesus, e onde existe o amor, não será reprimido, mas achará expressão. A oração particular mantém essa vida interior. O coração que ama a Deus desejará comungar com Ele e nele descansará em santa confiança. Aprendamos a orar inteligentemente, expressando nossas petições com clareza e precisão. Oremos como querendo fazê-lo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5,16, nossa alta vocação, 4 de maio. Cristo recebia constantemente do Pai para que nos pudesse comunicar. Ele explicou: a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Vivia, meditava e orava não para si mesmo, mas para os outros. Depois de passar horas com Deus, apresentava-se cada manhã para comunicar às pessoas a luz do céu. Diariamente recebia novo batismo do Espírito Santo. Nas primeiras horas do novo dia, o Senhor o despertava de seu repouso e sua alma e lábios eram ungidos de graça para que a pudesse transmitir aos outros. As palavras lhe eram dadas diretamente das cortes celestiais, palavras que pudesse falar oportunamente aos cansados e oprimidos. Ele afirmava: o Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. As orações de Cristo e seu hábito de comunhão com Deus impressionavam muito os discípulos. Certo dia, depois de breve ausência de seu Senhor, encontraram-no absorto em súplicas. Parecendo inconsciente da presença deles, continuou orando em voz alta. O coração dos discípulos foi movido profundamente. Ao cessar ele de orar, exclamaram: Senhor, ensine-nos a orar. Lucas 11, verso 1, Parábolas de Jesus. Página 75. Chegamos ao fim de mais um estudo e a oração que Jesus ensinou nos lembra que Deus não está procurando discursos impressionantes, mas corações sinceros.
Em um tempo de aparência espiritual e religiosidade vazia, Cristo continua chamando seus filhos para uma comunhão verdadeira, simples e profunda com o Pai. Que nesta semana você encontre tempo para buscar mais a presença de Deus, não apenas por obrigação, mas porque entende que sem comunhão a fé enfraquece. Oração não é performance, é dependência. Também quero agradecer com muito carinho a todos os irmãos e amigos que têm apoiado esse ministério através das contribuições financeiras. Cada apoio recebido tem ajudado este conteúdo a continuar alcançando vidas e fortalecendo pessoas através da palavra de Deus. Que o Senhor recompense abundantemente cada gesto de generosidade. E para você que deseja apoiar esse trabalho, querendo, pode enviar a sua contribuição e fazer parte dessa missão conosco. Não esqueça de deixar o seu comentário, compartilhar esse estudo e estar conosco amanhã para continuarmos juntos nesta caminhada espiritual. O próximo estudo trará novas reflexões para nós muito importantes. Que Deus abençoe a sua noite, que a sua família e a sua vida espiritual. Um forte abraço, fiquemos todos com Jesus. Confie nele em todo tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Salmo 60.